A paz do Senhor para todos os ouvintes do canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu aproveito a oportunidade para levar até você a palavra que está escrita no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu os teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Em outra versão bíblica diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, aqui nesta vida terrena há tantas moradas, tantas cidades diferentes, com nomes diferentes, algumas grandes, outras pequenas, algumas muito famosas, povoados, vilas. Mas é uma maneira de ser do homem, a nossa vida terrena, onde o ser humano deve ter uma casa onde morar. E ali ele deve se recolher, normalmente no final do dia, para descansar, para no dia seguinte estar trabalhando de novo, que é a luta da vida, a sobrevivência. Mas agora Jesus está falando com os discípulos de uma maneira diferente. Essa passagem encontra-se depois da ceia. Judas, o traidor, já tinha ido embora. E Jesus começa a dar as últimas instruções, que coisas importantes. E esse finalzinho do capítulo 13 de João, capítulo 14, 15, 16, 17, é muito bom, muito importante. Jesus traz umas tantas revelações. E ele, no finalzinho do capítulo 12, aliás 13, ele começa a dizer que ia embora, ia deixar os discípulos. Eu estou falando uma linguagem mais clara, assim. E os discípulos começaram a ficar preocupados. Vai nos deixar? Vai para onde? E Jesus disse, olha, para onde eu vou, vocês agora não podem ir. Jesus está falando da sua assunção para os céus, a volta para o seu lugar. E aí é claro que houve uma preocupação, e Jesus começa a acalmar os discípulos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E aí depois vem a passagem, que normalmente é na versão de Almeida, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu usei outra versão, usei a versão do rei James. E ela diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. Meus irmãos, isso, Jesus estava levando os discípulos a pensar nas coisas espirituais, a pensar na eternidade. Porque até então, aqueles 12, aliás, agora só eram 11, né? Eles estavam acompanhando Jesus, mas dá-nos a entender que eles estavam esperando um reino terreno. É tanto que a mãe dos filhos de Zebedeu chegaram para Jesus e disseram, Senhor, permita que meus filhos assentem um à tua direita, outro à tua esquerda. Elas estavam pensando, de um modo geral, os discípulos, no reino do Messias que deveria ser instalado. Eles queriam ser instalados, mas Jesus está falando de um reino diferente, um reino espiritual. E mediante isso agora, ele começa a dizer, na casa de meu pai há muitos aposentos. E podemos também falar, há muitas moradas. Meus irmãos, e vocês que me ouvem nesta oportunidade, é a razão de nós levar os nossos pensamentos de um certo modo, fazer uma comparação, se bem que não dá nem para fazer comparação das coisas materiais com as coisas espirituais. Mas é importante que a própria palavra diz, há coisas que o olho, o ser humano, o olho não viu e o ouvido não ouviu. Então, o olho, o ouvido faz parte ou fazem parte dos sentidos corporais do homem. Então, através do ouvido, ele ouve, vai lá para o interior. Através dos olhos, ele vê, passa a ter uma visão do que acontece fora. Então, a palavra diz, há coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Então, não é coisas terrestres, física, material desta dimensão,
Mas tem coisas que Deus preparou para os que amam. Coisa importante, meu irmão. Se você é amado por Deus, você está envolvido, relacionado nesta palavra que Deus preparou para os que o amam. Mas nós não temos condição, meu olho não viu, meu ouvido não viu. Mas a palavra diz que Deus nos revelou pelo Espírito. Então, é uma revelação espiritual, que nem sempre entendemos tão claramente no sentido devido à nossa dimensão na matéria terrena. E Jesus agora está falando de aposentos. Nós sabemos, e não dá para entender totalmente, a racionalidade humana não pode compreender totalmente. Mas existe cidade, e essa cidade tem ruas. E nós vemos que nesta cidade tem até rio, tem árvore, porque a princípio é a árvore da vida. E vamos entender também, é uma focalização num sentido espiritual. Há coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas Deus preparou. E agora está falando de aposentos, casas, moradas. Não fala que você vai ter esposa no céu. Não fala que você vai ter filho no céu. Vai ter irmãos, não. É completamente diferente. Os anjos não têm irmãos, não têm mãe, não têm pai. Eles foram criados por Deus, é completamente diferente. Não tem família como a família do homem, é uma raça diferente, ou classe diferente. Mas uma coisa que leva a pensar, moradas. Meu irmão, minha irmã, pense numa morada do céu. Às vezes nós passamos e olhamos assim, aquelas casas bonitas, aquelas mansões, às vezes à beira-mar, e parece até um paraíso. A pessoa diz, eu gostaria de morar num lugar desse, que parece que é tão bom, dentro daquele princípio do homem, que ele quer sombra e água fresca. Mas as mansões dos céus são superiores, meu irmão. Aqui há muitos irmãos e irmãs, homens de Deus, homens de revelação, homens e mulheres que acordam pelas madrugadas e conversam diretamente com Deus. E Deus, o Senhor, fala com eles, revela coisas poderosas. É bíblico, é normal isso aí. Mas coitados, não tiveram emprego direito, moram em favelas, moram em casas que às vezes tão difícil, no dia de calor insuportável, no dia do frio tremendo. Mas há para ti, meu irmão, minha irmã, uma esperança. Eu tenho essa esperança. Um dia partirei para a eternidade e eu vou querer entrar neste aposento, nesta morada, que eu não sei como é, para mostrar a glória, a bênção daquilo que Deus está querendo falar de uma maneira que não tem condição assim de falar de outra maneira, porque o homem não entende. As ruas são de ouro, são de cristal, o muro são várias cores de pedras preciosas, coisa luzente, coisa linda, só para dar a entender a glória. E você, meu irmão, minha irmã, nós vamos participar neste lugar, um lugar de bênção. Pense nisso, temos que pensar nisso, pensar na eternidade. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. E sabe de uma coisa? Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. Que coisa, não é você que vai construir, está preocupando em comprar, não, ele foi preparar. Então é bom ficar na esperança, é bom aguardar, porque é algo tão importante. Pense nisso. E agora eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero pedir para você que compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, porque isso é muito importante. E agora, se você puder orar, ore comigo. Pai de amor, Deus das misericórdias, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tem revelado para todos nós e tem preparado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, abençoa todos aqueles que me ouvem nesta oportunidade, dando alegria, dando entusiasmo e dando saudade dos céus. Pai eterno, tudo isso eu peço a Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.